O assunto de hoje é semente radioativa e câncer de próstata. Olá, vocês estão no canal Urologia e Saúde, Dr. Ângelo Contar, urologista. Vamos falar sobre um assunto que pode ser surpreendente aí para o público que é leigo. Semente radioativa para tratamento de câncer de próstata. Vamos entender isso? O câncer de próstata, eu já gravei alguns vídeos sobre câncer de próstata, é um assunto muito amplo, gente. Por isso que eu vou fatiando um pouco para o público seguidor e entendendo devagarinho aí os vários aspectos do diagnóstico, tratamento, segmento depois do tratamento do câncer de próstata. É um assunto muito complexo, é um dos maiores motivos do urologista existir. O urologista, como eu já falei, cuida de rim, cuida da bexiga, cuida de incontinência urinária. Muita gente pergunta, o urologista atende mulher? Sim, incontinência urinária quase sempre é mulher, são os urologistas que cuidam, alguns ginecologistas também. Pedra no rim, pedra na bexiga e outras doenças, a sexualidade masculina também é todo um ambiente do urologista trabalhar. E um assunto muito importante dentro dos consultórios, alguns urologistas se dedicam somente a isso, é a próstata, que basicamente tem 3 doenças, o inchaço ou hiperplasia de próstata, a prostatite, que é uma inflamação relativamente frequente, e o câncer de próstata. Alguns colegas urologistas se dedicam apenas a lidar com o câncer de próstata, desde o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento desses pacientes, que muitas vezes são anos a fio cuidando desses pacientes. E um dos assuntos que é bem interessante é o tratamento. O tratamento do câncer de próstata tem vários tratamentos que se aplicam a cada situação, a cada paciente. Um câncer mais inicial é um tipo de tratamento, um câncer mais avançado é outro tipo de tratamento. Um paciente que tem um câncer inicial, no entanto, é muito idoso, é outra abordagem. Um paciente muito jovem, com câncer muito agressivo, é outra abordagem. Muitas vezes eu falo para o paciente no consultório, lidar com câncer de próstata, lidar com a próstata até, é quase um jogo de xadrez. São muitos aspectos que nós temos que levar em consideração no tratamento. Então existem vários tratamentos, tanto para a hiperplasia, quanto para o câncer de próstata. Isso é bom? Isso é bom. Dá para customizar o tratamento para cada tipo de paciente jovem, paciente mais velho, paciente que tem algumas doenças, paciente que tem uma próstata muito grande, um paciente que tem uma próstata menor, um câncer inicial, um câncer mais avançado, então é possível fazer uma customização. Por outro lado, se a gente imaginar, se tem muito tratamento, talvez dá para interpretar que não tem um tratamento ideal. Poderíamos pensar dessa maneira, né? Mas vamos lá, vamos discutir um tratamento, enquanto não existe um tratamento único, que seria o tratamento ideal, vamos discutir um dos tratamentos para câncer de próstata, que é a aplicação de sementes radioativas para tratamento de câncer de próstata, é chamada braquiterapia. Vamos lá, eu vou deixar uma imagem para vocês, o que seria um tratamento de câncer de próstata por semente radioativa, a braquiterapia. Vou deixar aqui para vocês. Então, após ser feito o diagnóstico do câncer de próstata e escolhido o melhor tratamento, um dos tratamentos seria a braquiterapia. Aquele paciente que não pode se submeter a uma cirurgia radical, aquele paciente que não pode se submeter a uma radioterapia convencional. Conforme o diagnóstico do paciente, a melhor escolha é a colocação de sementes radioativas. Semente radioativa, então, é um metal que ele é carregado com uma radiação, uma carga de radiação que tem uma duração definida, não vai ficar indefinidamente irradiando o paciente. E são pequenas sementes, quase o tamanho de uma sementinha de gergelim, até um pouquinho menor, que são colocadas de modo cirúrgico no meio da próstata, promovendo uma radiação de dentro para fora. Parece uma situação estranha, não dá para fazer essa radiação de fora para dentro? Sim, é possível. O método mais tradicional é uma radiação como se fosse uma lâmpada, digamos assim. É uma radiação externa, mas ela tem umas consequências. Da mesma maneira que ela irradia a próstata, como seria uma lâmpada de radiação, essa radiação atravessa todos os tecidos, atravessa a pele, a musculatura,
atravessa a bexiga, chega na próstata, atravessa a próstata, atravessa o ânus lá atrás e atravessa a pele de novo. Então todo esse trajeto da radiação externa não é muito bem-vindo. Tem pacientes que são extremamente sensíveis, é um bom tratamento, mas existem pacientes que estão extremamente sensíveis e ficam com queimaduras importantes. Lembrando que a radiação nada mais é que um tratamento por queimar o tumor. São pequenas doses diárias, no caso do câncer de próstata, em torno de 40 doses diárias, 40 vezes o paciente vai, de 30 a 40 vezes ele vai numa clínica de radioterapia fazer as aplicações. A radiação vai queimando essa próstata de forma localizada, com mínimo de efeitos colaterais, porém, alguns pacientes são muito sensíveis e os outros órgãos adjacentes aí, ou no trajeto desse raio de radiação, digamos assim, podem apresentar queimaduras que trazem problemas. Nós, cirurgiões, sofremos um pouco com esses pacientes que vêm ao consultório com queimaduras de radiação. Muitas vezes a bexiga fica queimada e bastante difícil de lidar com bexiga queimada. Os cirurgiões gerais, coloproctologista, muitas vezes o ânus, o reto fica queimado, trazendo consequências graves para o paciente, uma qualidade de vida muito ruim. Então tem uma opção de radiação de dentro para fora, é a bracterapia, que é o motivo do nosso vídeo. São sementes que são carregadas, sementes que é um metal, carregado com uma dose de radiação, que é plenamente calculada isso por um físico. Existe um radioterapeuta que vai calcular conforme o tamanho do tumor, a posição do tumor, o tamanho da próstata, tudo isso é levado em consideração para a colocação das sementes e a carga de radiação que é aplicada. Então é um método interessante, um pouco invasivo. Eu preciso de um ambiente cirúrgico, esse paciente tem que ser anestesiado e acompanhado durante esse procedimento a colocação por ecografia transretal. Ou algumas variações podem se usar a tomografia para a aplicação dessas sementes, para serem bem posicionadas, bem perto do tumor, dentro do tumor, para um melhor efeito terapêutico. Como qualquer tratamento, gente, tem seus problemas. Resolve um problema? Sim. Não queima outros tecidos. Pode gerar outro problema. Tem pessoas também muito sensíveis à presença dessas sementes, ficam bastante incomodadas pela reação que essas sementes fazem, a presença dessas sementes, que são um corpo estranho. Então, pacientes ficam bastante incomodados, alguns temos que depois remover parte da próstata junto com essas sementes por um procedimento cirúrgico, que é o que a gente queria evitar usando essa técnica. Então, é uma sinuca de bico, uma situação um pouco difícil do urologista lidar quando ocorre essa complicação. Outra situação também pode ser as infecções, como é um procedimento cirúrgico. São várias sementes e várias introduções dessa agulha. Na verdade, são várias agulhas que colocam essas sementes, mas muitas vezes tem que introduzir essa semente entre e sai da pele mais de uma vez. Quem nunca viu uma vacina, uma aplicação de antibiótico intramuscular, muitas vezes complica no sentido de haver infecção. A agulha acaba levando uma bactéria lá no fundo, dentro do músculo. Isso pode acontecer também nesse procedimento de aplicação da bracterapia. A bracterapia é uma das alternativas para tratamento do câncer de próstata localizado. Vamos lembrar disso também. Um câncer avançado, com metástase em outros órgãos adjacentes à próstata ou à distância, a bracterapia vai ter um papel limitado, pode nem ser útil. Tá bem? Gente, o vídeo de hoje foi esse. Não esqueçam do joinha, não esqueçam das notificações e das inscrições. E se puder, mandem sugestões de vídeos para a gente estar gravando, da minha área de urologia ou de outras áreas da medicina. Vamos debater sobre isso, podemos trazer convidados aí para discutir outras áreas também. Até mais!